Shalom, queridos. Esse é o capítulo 23 do livro de Jó. Vamos comentar, vamos ler, e toda a leitura do capítulo, todo o comentário será motivo de vocês estarem prontos para responder o questionário. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos dando a vitória. Já estamos no capítulo 23 de Jó. Começamos no mês de maio de 2023 e já estamos no capítulo 23 de Jó. Só o Senhor pode fazer isso. Recebe minha gratidão em nome de Jesus. Esse capítulo 23 nos diz que Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Jó aqui não refuta imediatamente as falsas acusações de Elifaz. Ele pode se dar o luxo de esperar até mais tarde, até que suas bocas sejam completamente silenciadas. Então ele fala a palavra final. Ele reconhece que ainda é rebelde. Sua mão que está sobre ele é mais pesada do que todos os seus gemidos. Então, aquela explosão que revela o anseio de sua alma provada e sacudida pela tempestade. Oh, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, para que eu pudesse ir até mesmo ir ao seu lugar, eu ordenaria minha causa diante dele e encheria minha boca de argumentos. Porque ele está desejando encontrar-se com Deus, maravilha, não é? Então, em autojustiça cega, ele fala uma palavra ousada. Eu saberia as palavras que ele me responderia e entenderia o que ele me diria, dizendo que se encontrasse com Deus, ele ia saber o que o Senhor estaria falando com ele e entender tudo. É maravilha, Jó está em outra dimensão, glórias a Deus. Depois de provados, recebemos a coroa da vida. Não vai ser diferente comigo e com você. Assim como Jó venceu, nós também venceremos. Ele está tão seguro de tudo isso que declara: ele me atenderia. Quão diferente foi quando o Senhor falou e os lábios de Jó foram selados, apenas para abrir em expressão de mais profunda autoaversão. Aqui em Jó 23, de 1 a 9, está se falando sobre isso. Confiar nas dúvidas expressa o sentimento do que ele diz a seguir. Confiar nas dúvidas, não, confiar, mas duvidar expressa o sentimento do que ele diz a seguir. A confiança é expressa na bela declaração: mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando ele me provar, sairei como um ouro. No entanto, é autovindicação que fala a seguir e não na presença de Deus. Mas para limpar-se diante de seus amigos, meu pé segurou firme em seus passos. A dúvida segue porque ele ainda considera Deus não seu amigo, mas seu inimigo. Eu estou lendo Jó, capítulo 3, lendo o resumo que eu fiz para comentar para vocês. E eu creio que todos estão entendendo que Jó, ele fala algumas coisas que a gente não acha correto, mas Deus aprovou Jó. Ele expressou seus sentimentos, mas ele foi capaz de dizer: ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Que cada um de nós saiamos das provas com essa mesma dimensão. Porque a gente pode achar que Jó falou algumas coisas desagradáveis, como falou mesmo. Mas Jó não tinha o conhecimento que nós temos, Jó não estava no tempo da nova aliança,
onde Cristo deu a sua vida por nós e entregou o seu Santo Espírito a habitar dentro de nós. Então, nós temos que sair das provas com mais excelência, com mais nobreza. A gente acha, não, mas Jó, não, nós temos que ser melhor ainda. Não fica considerando que Jó foi a pessoa que passou por a prova, que saiu muito bem, a melhor pessoa, que ninguém passa na prova para passar do jeito de Jó. Não pense isso, porque Deus nos capacitou para passar de maneira melhor. Jó era ignorante de todos os assuntos, a maioria dos assuntos que nós conhecemos, e nós não conhecemos a parte mais profunda, que é caminhar com Deus dentro. Jó tinha temor a Deus, mas ele não tinha Deus dentro, porque só na nova aliança é que todos que recebem Jesus carregam o Espírito Santo. Na antiga aliança só tinha o Espírito Santo dentro, sacerdote, profeta e reis. Mas hoje não. Então não pense assim, isso foi com Jó, mas eu não. O negócio de prova comigo é na tora mesmo. Eu vou passando por cima de tudo e acabou a conversa. Não é assim, na paciência, esperando no Senhor, sabendo que aquele Deus que deixou Satanás te tocar, você não merecia, mas ele deixou, ele também caminha junto com você durante toda a prova. Não se esqueça disso. Então, tá na prova? Eu já disse a você, tá na prova? Não pare não, viu? Porque a prova não foi para lhe paralisar. É para você crescer. A prova é para você ficar mais cheio de Deus. É para você gostar de querer mais servir a Deus. Porque você está sofrendo sem merecer. Então, vai ser aprovado. E o que vai acontecer é que você fazia um discípulo por semana, você vai fazer 3, 4 discípulos por semana. Porque você, cheio do Espírito Santo, você com experiências com Deus, vendo que Ele nunca te abandonou nem na prova, ao contrário, na prova era você e Ele, aí que você vai ter disposição, não vai estar se queixando, dizendo como é que eu vou ter tempo para conquistar uma vida por dia. Você vai ter tempo porque você, a essa altura, depois de passar por uma prova, saber quanto Deus é com você. Você vai ter coragem de renunciar o Instagram, vai ter coragem de renunciar o Face, vai ter coragem de renunciar o Zap, para dedicar o tempo em ganhar vidas. Vai ter coragem de abandonar aquelas coisas supérfluas, que é você olhando o pregador fulano, o pregador ciclano, tendo o seu discipulador, e vai atrás de um e de outro, oração essa, oração aquela, faltando respeito àquele que você tem na vida que Deus colocou para te orientar. Busca o tempo todo buscando a orientação de fulano, de ciclano lá na internet, enquanto você poderia estar buscando as vidas que estão na mão do diabo e saquear o inferno e chegar na presença do seu discipulador, do seu líder, e dizer, ore por mim que hoje eu vou buscar uma alma lá nos confins do Juda. Porque nos lugares marginalizados mesmo que Deus quer que você vá, que eu vá, mas só vai aquele que abandona essas coisinhas que estão nos prendendo. Uma delas já sabe, a internet. Nós somos capazes de trocar o nosso líder no domingo, ficar em casa assistindo um líder que não é o que Deus colocou na sua vida. Nós somos capazes de tudo, mas o Senhor tem nos dado a direção, estamos enchendo o nosso coração da palavra, e se a gente esconde a palavra no nosso coração, nós não seremos mais os mesmos. Nós não pecaremos como estávamos pecando. Vamos viver uma vida de oração e vamos estar confiando no que Deus fala. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e saro a sua terra. Você vai ter essa confiança e vai ter uma vida de oração, porque você sabe que neste mundo as causas que vêm às nossas mãos são terríveis. Se nós não tivermos uma vida de oração, não vamos ter capacidade de enfrentá-las. Então tudo muda quando você conhece a Deus. Tudo muda quando você conhece a sua palavra. Tudo muda quando você acredita que a palavra é Jesus e não se aparta dela. Louvado seja o nosso Deus. Agora que já fiz o comentário, quero deixar também os lembretes. Você não pode se esquecer que temos uma música oficial para todo discipulado você cantar. Não pode se esquecer
que tem que colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo e que não precisa você fazer comentários do assunto, só basta você colocar o nome do livro e o capítulo que você estudou e logo depois o nome do discipulador. Porque não precisa fazer comentário no YouTube, no vídeo, porque você já faz o comentário me entregando o questionário todo respondido. Para mim já é o suficiente. No YouTube eu só quero o nome do seu discipulador e o título do capítulo que você, o nome, o número do capítulo, só isso. Chegou lá, colocou capítulo tal e o nome do discipulador. Isso é o suficiente. Agora, o que eu vou saber que você estudou não vai ser lá no YouTube, eu vou saber pelo questionário. Você respondeu o questionário, sei que você estudou. E sei que você está sendo aprovada para fazer o mesmo que seu discipulador está fazendo com você. E também vidas ganha, consolidada e discipuladas, para a glória de Deus. Não se esqueça, provas vêm, é esse o assunto que nós estamos. No capítulo 23, é sinal que você já sabe muita coisa sobre prova, desde o capítulo 1 que nós estamos repetindo isso. As provas vêm para todos, Deus continua sendo o mesmo, Ele vai continuar permitindo que Satanás toque nos filhos dele fiéis, que é para o nome dele ser glorificado aqui na terra. E aí, prepare-se com vida de oração, de jejum, para quando chegar a prova, você não estar falando bobagem, mas falar como Jó, ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Ainda que ele me mate, eu não vou deixar de fazer o que o seu filho Jesus Cristo mandou fazer. Eu vou continuar fazendo discípulos. Eu não sei nem como eu vou fazer isso, mas sei que vou fazer. Porque às vezes a prova é tão grande que você não tem nem voz para falar, mas você vai pedir o renovo, você vai abrir a boca e Deus vai colocar toda a palavra que tem que falar para ganhar uma vida. A primeira coisa que ele vai colocar na sua boca é João capítulo 1, versículo 12. Todos, quando aceitarem Jesus Cristo, vocês são chamados filhos de Deus. Depois ele vai colocar na sua boca Mateus 14, 6. Mateus 14, 6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por Ele. E assim Deus vai colocando palavra na sua boca, o Espírito Santo vai convencer, e você vai conseguir ter 12 discípulos. Porque Jesus Cristo teve 12. E Ele deu o Espírito dele, que estava nele, quando Ele fez 12 discípulos, Ele fez no poder do Espírito Santo. Aí Ele entregou para mim e para você o Espírito Santo, que é para você também, no poder do Espírito Santo, discipular 12 pessoas. Depois que tiver essas 12 prontas, você torna a recomeçar mais 12 pessoas. Até a volta do Senhor Jesus será assim. E não se esqueça que Ele está vindo. Está escrito em Atos 1, capítulo 1 e versículo 11. Que assim como Ele subiu, Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele vai nos encontrar ganhando vidas. Ele vai nos encontrar consolidando, vai nos encontrar ganhando, vai nos encontrar discipulando, porque é desse jeito que Ele quer nos encontrar, fazendo o que Ele nos mandou fazer. E vamos fazer sim, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.